Finanças Pessoais, hoje falamos de tecnologia com o Nuno Ribeiro. Nuno, bem-vindo. Vamos começar com uma notícia ou com um rumor? É verdade que a Apple está ou não a comprar a Bit Electronics por 3,2 mil milhões de dólares? É apenas um rumor, foi adiantado pelo Financial Times, mas todos os indícios indicam que há negociações pelo menos. Vamos ver se são concretizadas ou não. E é a maior compra de sempre da Apple? Desde a Next, que fez o regresso de Steve Jobs, se o valor adiantado pelo Financial Times de 3,2 mil milhões de dólares for esse o valor da concretização do negócio, será a maior compra de sempre da Apple. Antes de mais, começamos pelo beabá. O que é que faz a Bit Electronics? A Bit Electronics faz 5 coisas, ou tem 5 coisas que encaixam muito bem na Apple. Ou seja, a Apple é uma empresa tecnológica, mas não nos podemos esquecer que Steve Jobs sempre disse que o sucesso da Apple diferenciava-se pelo entrosamento entre a tecnologia e as artes e, portanto, os mídias, se quisermos. E, portanto, esta aquisição faz, na minha opinião, faz todo o sentido para a Apple nesta nova estratégia de reforço na área dos conteúdos e no reforço na área dos mídias. Primeiro porque contrata talento do melhor que existe na indústria da música, com o Dr. Dre e com o Johnny Iovine, que foi produtor do John Lennon, Bruce Springsteen, U2, etc. E, portanto, são duas personalidades. E que são eles os donos da Bit Electronics? São dois dos maiores acionistas da Bit Electronics. Ficarão a fazer parte da direção da Apple e, portanto, tudo indica que a reportar é a DQ, o vice-presidente na área do iTunes e de tudo o que tem a ver com a negociação de direitos e de conteúdos. E, portanto, será um reforço enorme e uma capacidade enorme que a Apple tem com mais estas 300 pessoas que têm a Bit Electronic. Bit Electronic, para além disso, tem mais 4 áreas de negócio. Portanto, para além da aquisição de talento, e portanto há aqui de facto um importante ponto na área do talento, tem 4 outros negócios que encaixam na perfeição com a Apple e podem reforçar a Apple. E é isso que eu acho que a Apple vê. Portanto, tem os headphones, portanto, auscultadores e colunas de som, e portanto encaixa com a área de hardware da Apple. Para além disso, os headphones e a marca e o design são coisas que a Apple aprecia imenso e, portanto, faz parte do seu ADN. E a Beat, na área dos headphones, tem também esta capacidade de se distinguir pelo design, pela qualidade. E por ser já um acessório de moda. E ser também um acessório de moda que há de cruzar com aquilo que é a estratégia dos wearables à frente. E tem 40% de cota de mercado global na área dos headphones e 60% de cota de mercado de headphones nos Estados Unidos, dos headphones acima de $100. Portanto, tudo coisas que a Apple adora, ou seja, posicionamento premium, boa cota de mercado e referência no setor. E o que é que a Beats pode trazer além daquilo que tem o iTunes? Várias coisas, ou seja, há um reforço na área da rádio, para além do mais direitos, melhor qualidade na gestão dos direitos e na negociação dos direitos com as editoras e com os profissionais dos conteúdos, pode de facto trazer profissionais da indústria da música e da rádio para desenvolver melhor a área do iTunes Radio, que a Apple também tem. Okay? Já lá vamos. Ainda assim, há um outro fator importante, a Beats Electronics tem também o Beats Audio, que incorpora alguns sistemas de som de smartphone, no caso da HTC, da HP, e que pode reforçar, e na indústria automóvel também, já fizeram acordos com a Chrysler e com a Dodge, e tudo indica que vão fazer também com a Fiat. E, portanto, esta entrada na área do automóvel, se quisermos, com um sistema de som e com o CarPlay que a Apple está a preparar, portanto, cruza na perfeição com aquilo que é a estratégia também da Apple aqui, para além de sistema de som para todos os dispositivos da Apple, com a experiência completa até aos headphones. Portanto, não só na qualidade do som produzida pelo dispositivo, mas depois também pela forma como nós o ouvimos. A Beats Music é um serviço de streaming online. A Apple está, e já estávamos há pouco a falar, sobre o iTunes Radio e o próprio iTunes, e, portanto, pode, de facto, melhorar, porque há um cruzamento que o Beats Music faz entre a análise de conteúdos, a escolha humana dos conteúdos com a tecnologia. E isso, tipicamente, os players de tecnologia não o fazem. São só os algoritmos a trabalhar. Uma outra área que não havia ninguém... Faz aquilo que faz o Spotify? Faz aquilo que faz o Spotify. Não, faz mais do que o Spotify. Ou seja, tens profissionais de música e de rádio a trabalharem as playlists em cruzamento com os algoritmos tecnológicos, se quiseres. E isso, o Spotify, a Pandora e outros, e o próprio iTunes Radio, só faz a parte dos algoritmos. Não tem a parte profissional e sensibilidade humana em cima disto. E agora o valor? Precisamos de perceber Só mais uma coisa que ninguém referiu e que, na minha opinião, é importante também. A área do entretenimento e dos concertos. A Beats Electronics fez o primeiro concerto este mês de abril, que fez 24 horas de hip-hop, pelo posicionamento que tem nesta área, que fez um revivalismo na área dos anos 90, em tudo aquilo que eram as músicas do hip-hop, um grande concerto ao vivo. E é uma coisa pequenina que a Apple tem, chamada iTunes Festival,
que fazem em Londres e também nos Estados Unidos e começou a alargar e, portanto, há também aqui um reforço nessa área que pode desenvolver a área de espetáculos e de entretenimento mais alargada, física, se quiseres, e que depois pode dar conteúdos também digitais. E, portanto, temos aqui 5 coisas que a Apple... Podem dar um casamento perfeito. Sobre o valor que estavas a questionar, eu acho o O valor valor baixo. justo? Eu Baixo? acho o valor baixo. Ou seja, se nós olharmos apenas para aquilo que é a valorização de uma Pandora, é verdade que a Pandora tem muito mais utilizadores do que tem a Beats Music de streaming. Mas a verdade é que a Apple não precisa de número de utilizadores. A Apple tem no iTunes e no iTunes Radio um potencial de 800 milhões de clientes. A Beats Music tem só 600 mil clientes, mais do que o Radio, menos do que o Spotify e do que a Pandora, mas não é isso. Ou seja, o facto de poder alargar o seu posicionamento a estes 800 milhões já por si já vale muito dinheiro. A Pandora e o Spotify estão avaliados em cerca de 4 mil milhões de dólares. Okay? E, portanto, se nós somarmos estes 3,2 mil milhões... Eu acho que o valor não é a melhor compra de sempre, a maior compra de sempre, mas não é, de facto, não me parece excessivo face ao negócio que estamos a falar, destes 5 valores acrescentados para a Apple. É uma mudança ou não na gestão de Steve Jobs para Tim Cook? Eu acho que não. Eu acho que é uma continuidade. Nós não nos podemos esquecer que Steve Jobs foi também uma pessoa dos mídia, revolucionou a indústria do cinema com a Pixar e era board member da Disney e o principal acionista individual da Disney. E, portanto, é uma continuidade e um reforço da Apple neste cruzamento entre tecnologia, mídia e entretenimento. Nuno Ribeiro, a ver, vamos se concretiza ou não este negócio, pode ser tema para a próxima semana. Okay. Até lá. Fica por aqui então Finanças Pessoais, hoje falámos de tecnologia.